Muito bem, olha que a gente vai começar o programa falando sobre o retinoblastoma. Estou recebendo aqui a doutora Juliana Pentanha, que é minha amiga, já é sócia também do programa aqui, ó, tá vendo? Quase isso. Muito obrigado, viu, Juliana? Muito obrigada. Doutora Juliana. Muito obrigada a você, padre. Boa tarde a todos. Muito importante. A gente vai acompanhar um VT agora e depois a gente vai aprofundar e conversar sobre esse assunto. Veja só. O retinoblastoma é um tipo raro de câncer nos olhos e, infelizmente, acomete muitas crianças, sendo 3% dos cânceres infantis. Essa doença foi registrada pela primeira vez pelo médico brasileiro Hilário de Gouveia, em 1872. Ele atendeu o primeiro menino com retinoblastoma e retirou seu olho para conter o câncer. Anos mais tarde, esse mesmo rapaz levou suas 2 filhas e descobriu que elas tinham o mesmo problema do pai. Na época, a genética não era algo estudado. Logo, o que o Hilário de Gouveia descobriu contribuiu bastante para as pesquisas futuras da doença. E o médico é o único brasileiro citado na lista das 10 descobertas mais importantes sobre o câncer de todos os tempos, pelo National Cancer Institute dos Estados Unidos. Apesar de toda a pesquisa feita desde o século XIX, a retinoblastoma ainda assusta muito a população, principalmente os pais. Mas quais os exames necessários para descobrir a doença? Quais seus sintomas? Saiba mais agora, no Bendita Hora. Doutora Juliana vai explicar pra gente. Interessante, eu não sabia, era um médico brasileiro, Médico brasileiro. Que descobre que... 1872, Que coisa interessante. Muito isso, interessante. né? Muito É interessante isso a gente falar, porque a oftalmologia e a medicina brasileira é algo muito, muito avançado, né? Muito avançado. A oftalmologia, principalmente, assim, também, mas acho que todas as áreas hoje em dia. A oncologia também, né? Interessante. É, oncologia, é verdade. Doutora, retinoblastoma, o que é? É um câncer? Isso, é um tumor maligno, é o principal tumor intraocular. Intraocular? Intraocular, é dentro do olho. Onde fica? Onde é a retina? É atrás do nosso olho, né? É a membrana que a gente tem atrás do olho. Atrás do olho ali atrás. Isso, na parte posterior. E é a membrana pelo qual a gente enxerga, né? Ela que forma a imagem. Ela que forma a imagem. Exatamente. E aí o câncer dá ali naquela retina. Exatamente. Aí, dependendo da extensão, pode acometer uma parte importante da retina, né? E levando a e geralmente em criança. Principalmente em criança. Adulto pode ter também? É muito, muito raro. Principalmente crianças de 0 a 3 anos, podendo acometer até os 5 anos. Mas a principal faixa etária é até 3 anos. Isso é muito importante para um alerta para os pais. É, né? Muito importante, muito importante. Porque, na verdade, como é um câncer, um tumor maligno, a descoberta precoce é importante. É essencial, padre, a descoberta precoce. Porque hoje em dia, acho que o senhor já sabe, quando o bebê nasce, a gente sempre fez o teste do pezinho na maternidade. Isso. Agora, de um tempo para cá, a gente já faz o teste do olhinho, que é o reflexo vermelho, na própria maternidade, até 72 horas do recém-nascido. Já dá para fazer? Já dá para fazer. Porque a pessoa já pode nascer com esse câncer? Exatamente. A pessoa pode nascer com esse câncer. Meu Deus! Então, a gente consegue detectar através desse exame, né, do reflexo vermelho, que a gente faz com oftalmoscópio, na maternidade, e qualquer anormalidade já encaminha para pediatra e para o oftalmopediatra, né? O oftalmoscópio é aquele que vocês olham o olho da gente? É assim? aquele. Aquilo ali dá para já a gente consegue ver, assim, claro, às vezes a gente vê um reflexo, aí depois você vai ter que fazer mais exames para ver se esse reflexo está alterado pode ser um retinoblastoma, pode ser uma catarata congênita. Então, aí depois a gente faz exames para ver o melhor... Mas isso já é procedimento padrão hoje nas maternidades? Sim. Nasceu, já faz isso? Já faz isso. A própria pediatra, né, até 72 horas do recém-nascido, quando ela examina, ela já joga a luzinha para ver o reflexo vermelho. Interessante. Né, interessante. Se ele está presente. Agora, os sintomas, a senhora falou do reflexo vermelho, porque é o quê? É um tumor indolor, não tem dor, não tem nada. Quais são os sintomas? Os principais sintomas que os pais precisam ficar atentos
Principalmente, eu sempre falo para os meus pacientes, observar, agora que a gente tira muita foto das crianças, tirar uma foto com flash. Isso. E se essa foto, normalmente as fotos com flash, os olhos ficam vermelhos, né? Assim, Sim. e se você perceber um olho branquinho no flash, é um sinal que pode ser um retinoblastoma. Nem todo, mas já é um sinal de alerta, muito sinal. Importante. Outro sintoma importante é o estrabismo, né? O desvio do olho. A criança, ela pode acompanhar, porque como a maioria é criança pequena, elas não conseguem informar, né? Então, elas às vezes não estão em idade escolar também, né? Então, essa questão do estrabismo, né? Que é o desvio do olho, e também o nistagmo, que ano passado a gente conversou sobre nistagmo. É verdade. Por coincidência, é um dos sintomas também, que é o tremor involuntário dos olhos, quando o olhinho fica tremendo. Então, tem 3 coisas aí que precisam ser levadas em conta. A questão do reflexo, o reflexo, branco, isso é muito importante, que é fácil de fazer, né? Assim, e é importantíssimo, isso. Uma foto Geralmente, quando a gente tira foto, dependendo do ângulo, sai vermelho o olho da gente. Sim. É para sair vermelho. É normal. Tá? É normal. É isso às vezes é um ângulo da... Não tem nada a ver o vermelho. É porque na coroide, né, que é no fundo do nosso olho, ela é vascularizada. Então, é importante ser vermelho por causa dos vasinhos. Por isso que a gente vê esse reflexo na foto, tá? Agora, se não saiu o vermelho, saiu branco... Aí é sinal de alerta, né? A gente precisa investigar melhor para ver se provavelmente pode ser um retinoblastoma, pode ser uma catarata congênita. Então é importante ver. Sei. E outra coisa é o estrabismo. O estrabismo, o olhinho de... O estrabismo tem que ser levado a sério, então, na criança. Com certeza. Né? Por exemplo, muito... ai, que gracinha, um pouquinho não tem nada disso não, né? Até os 2 anos, a criança pode ter um pseudoestrabismo, né? Eu tenho um bebezinho pequeno, então ele tá com 4 meses... E eu sempre, né, fico olhando, né, médico, oftalmologista que vai... Mas é importante sempre, o estrabismo após 2 anos, ele sempre tem que ser investigado, né, para ver se é normal, porque até 2 anos o ossinho do nariz ainda não está completamente formado, então a criança tem um pseudoestrabismo, que a gente fala. Às vezes um falso estrabismo, às vezes epicanto, né, que a criança tem um cantinho assim no olho, que ela tem uma tendência a desviar mais o olho. Então, é importante, claro, levar o... O tremor também. O tremor, o nistagmo. Agora, para ser diagnosticado, claro, isso são coisas que a gente percebe. Como é que se faz o diagnóstico? É com tomografia? Como que é? É um diagnóstico com fundo de olho, né? Fundo de olho. Então, se percebeu alguma alteração, a pediatra mesmo, ela faz o exame, o reflexo, se ela percebeu alguma diferença, né, alguma normalidade, encaminha para o oftalmo, faz o fundo de olho. Depois a gente faz um ultrassom ocular. Sei. Tá? Para ver se tem alguma extensão do tumor, porque esse tumor ele pode estender para outras áreas do olho. Aí já começa a ficar mais grave, né? Pode ir para a coroide, pode ir para o vítreo, que é um gelzinho que a gente tem atrás do olho. Tá? Então, por isso que é importante fazer o ultrassom para estadiamento do tumor, né? Para ver qual a extensão dele. Tá. Doutor... no vídeo lá fala quando o médico descobriu, e o brasileiro, depois ele descobriu, porque aí 2 filhos daquele paciente. Tem alguma causa hereditária nisso aí? Tem uma causa hereditária, 25% a porcentagem de hereditariedade, né, dos pais pelo gene, mas também 75% a formação pode ser sem causa, né, a formação intraútero. Porque já o feto no útero, ele já começa a formar o olhinho. Então, de qualquer forma, às vezes não tem causa definida. Intraútero, durante a gestação, e não tem nenhuma causa de hereditariedade. Porque você imagina que você é uma criança que até 3 anos de idade, porque de repente é algo que... Sim, intraútero mesmo, né? Interessante, mas interessante a gente ter esse conhecimento interessante. E depois eu vou perguntar para a senhora a questão de tratamento, porque como é um tumor maligno e geralmente é tardiamente reconhecido, as chances são bastante... Hoje em dia a gente consegue diagnosticar mais cedo por conta desse teste do olhinho. É muito legal isso, porque isso já a gente consegue diagnosticar precocemente e já ajuda muito no tratamento, sem dúvida, né? Você espera um pouquinho, mas você vai tomar café. Hoje eu vou tomar café. Vai tomar café. Senão eu vou contar pra Terezinha que você não vai tomar. Você toma café sem açúcar ou com açúcar?
Com açúcar. Com adoçante. Com adoçante. Não, isso é verdade. Com adoçante até aceito. Sem açúcar, não. Sem açúcar, não. Quantas? 3 gotas? Tá bom. 2, não. 2, tá ótimo. Essa foi só para testar essas... enquanto você toma o seu Obrigada, café, Marcia. eu vou falar com a Marcia. Gente, importante, que ilustra como é feito o exame para detectar retinoblastoma. Aí depois eu vou perguntar à doutora se é assim mesmo. Vamos lá. É um exame simples, rápido e indolor, que consiste na identificação de um reflexo vermelho que aparece quando um aparelho chamado oftalmoscópio emite um feixe de luz no olho do bebê. Essa coloração avermelhada, alaranjada, se dá devido à cor dos vasos da retina, lá no fundo de olho. E assim verifica-se que está tudo bem. Um reflexo na cor branca já aponta a possibilidade de existir alguma alteração. Esse fenômeno é semelhante ao observado nas fotografias. O reflexo vermelho, ele existe porque a luz que foi jogada dentro do olhinho do bebê através do oftalmoscópio, ela não encontrou nenhum obstáculo nem para entrar, nem para sair. Então conseguiu refletir a coloração da retina, o avermelhado. E esse eixo visual livre de qualquer obstáculo que vai permitir o desenvolvimento visual pleno daquela criança. Caso haja alguma alteração, alguma doença que crie esse obstáculo, esses meios vão deixar de ser transparentes, o que vai prejudicar esse desenvolvimento. O que a doutora Juliana tinha falado para a gente, esse exame básico que qualquer um pode fazer, aliás, que qualquer um pode notar. Sim. Primeiro alerta que vai fazer, vai ser dado aos pais que vão perceber ali naquele... Isso, dá para perceber. Doutora, agora, a questão do que o retinoblastoma pode, de repente, causar na criança, na pessoa, né? Como é feito o tratamento, logo que se descobre? O tratamento, ele consiste, né? Primeiro, a gente precisa saber a extensão do tumor. Se ele é um tumor pequeno que está localizado, e aí se for pequeno tem quimioterapia, sim, hoje em dia, quimioterapia local, né? Intraarterial, ou também quimioterapia intravítrea, lá no vítreo, lá no fundo do olho. E também temos a crioterapia, que é o congelamento, e também temos fotocoagulação a laser, se for um tumor pequeno, né? A gente consegue... Existe muito tratamento, existe muita coisa. Principalmente se o tumor é pequeno e precocemente diagnosticado. Isso é importante. Então, isso é importantíssimo. Então, é uma doença que pode ser combatida pela prevenida, logo que você souber. E tem muita coisa, então. A medicina oferece muita coisa. Muita coisa. Aí as pessoas falam, tem que fazer a cirurgia, né? Isso em casos avançados do tumor, infelizmente, tem que fazer a cirurgia, né? Que é a enucleação, que é a retirada do globo ocular. As cirurgias que a senhora fala é tirar o globo ocular. Mas isso em tumor avançado. Isso quando está muito avançado. Muito avançado, quando já pega grande parte dos anexos, né? Que a gente fala do olho. Então, se pega outra parte do olho, aí, infelizmente. Mas hoje em dia a gente tem, além de tudo, muita informação, né? Isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso que eu acho importantíssimo. Eu vou dizer, eu sempre digo para os médicos, e digo para a senhora também, eu acho fantástico quando o médico sai do consultório, vem à televisão prestar esse serviço para a sociedade. Sim. Da informação, isso é muito importante. Né? O médico deixou o consultório, a doutora deixou o consultório dela, um monte de gente lá, veio aqui para quê? Para falar para o Brasil inteiro, para milhões de pessoas, olha, tira uma foto aí do seu criança, veja aí se não tem alguma coisa, veja se não tem um estrabismo, né? Veja se não tem uma tremorzinha, mas para quê? Para que a pessoa possa já perceber alguma coisa bem rapidamente, né? Sim, e descobrindo, né, assim, precocemente, rapidamente, a gente tem centros de oncologia, né, importantes como o GRAAC, aqui em São Paulo, né, para fazer esse tratamento, tem uma Camargo, então temos centros importantes de oncologia, e tem a Escola Paulista de Medicina, aqui em São Paulo temos muitos centros de referência para o tratamento, né? Mas o mais importante que eu sempre bato na tecla é levar o filho, porque as pessoas falam, eu vou levar um bebezinho tão pequeno no oftalmo. Sim, né? Como é que eu vou saber? Eu acho que talvez ele enxergue bem, mas a gente não sabe, mas é muito importante, né? A gente sempre fala que a primeira consulta com o oftalmologista, pós a criança sair da maternidade, é dos 6
6 meses a 1 ano, tem que ir ao oftalmologista. Olha, é importante isso, gente. Pra gente ver realmente, o reflexo. você está falando uma coisa que a gente pensa assim, eu fui em oftalmologista quando? Eu fui em oftalmologista... Quando não estou mais enxergando, Não, quando não tô- certo. E minha primeira oftalmologista foi a Terezinha. Não foi. E realmente, a gente não sabe, de repente, como é importante isso. Sim. E é importante falar isso para as pessoas. Sim. Criança, assim, olha, pode levar Pais, uma criança, carinhosamente. de 6 meses, leva para o oftalmologista, leva. Com certeza. E leva. E hoje em dia a gente tem o oftalmopediatra. Tem né? oftalmopediatra. Tem. Mas mesmo que não for oftalmopediatra, Claro, qualquer oftalmologista sim, pode com poder certeza. fazer uma... Sim, um o diagnóstico inicial, com certeza, porque a gente faz fundo de olho, joga a luzinha e já consegue diagnosticar. E aí pede exames complementares, né? Isso é muito importante, viu, gente? Isso é muito importante, que eu acho que você como pai, mãe, né, alguém que cuida, olha, não espera, isso não é idade. É a idade, assim, olha, nasceu 6 meses de idade, vai lá, leva no oftalmologista, ele vai ver, ele vai fazer os exames que precisa. E mesmo para tirar da pessoa qualquer dúvida que a pessoa tenha daquilo que está acontecendo. Agora, no caso de... o que a gente fala de retinoblastoma avançado? O que é isso? É quando ele já tomou muita parte do olho? Quando ele já tomou os outros anexos, né? Quando ele já infiltrou para outros anexos do olho, coroide, vítreo, como eu te falei, esse gelzinho, e até mesmo o cérebro, né? Então pode levar ao acometimento de células. Quando a gente geralmente se pega um olho, tem possibilidade de ir para o outro olho também ou não? Então, na verdade, a gente tem, na classificação, a gente tem o retinoblastoma unilateral, que é 70% dos casos, que é somente em um olho. Bilateral, que é nos 2 olhos, que é um pouco mais difícil, mas pode acontecer, a porcentagem é menor. E pode ser trilateral, quando já acomete uma parte, né, de células neuronais, né? Trilateral? Pode ser, mas é mais raro, né? Mais raro. O mais comum mesmo é o unilateral, em um olho só. Isso. Um pouco mais bilateral. Bilateral, né? E depois raríssimo quando é trilateral. Sim. Agora, quando a gente fala, quando a gente está falando de trilateral, a gente está falando de metástase ou não é metástase? Na verdade, é uma metástase sim, né? A gente pode ter uma metástase para anexos, né? Então o tumor pode espalhar, né? Ele pode espalhar para outra parte do corpo? Ele pode espalhar? É mais difícil, é mais para olho e cérebro, né? Cérebro, porque tem uma ligação muito próxima. Muito próxima. Sim, muito próxima, sim. Agora, a vida de uma criança que foi curada do retinoblastoma, ele tem uma vida normal depois? Sim, tem uma vida normal, tem que fazer o acompanhamento, claro. Sempre. Após os 5 anos, se a criança foi diagnosticada, é muito mais raro acontecer o retinoblastoma. Por isso que é muito importante, na primeira infância, a gente perceber os sintomas, né? Então, mas é mais difícil, né? Após 5 anos, mas pode acontecer. Agora, a família enfrentar uma notícia dessa é muito complicado emocionalmente, né? Muito complicado. Porque a criança cercada de cuidado e o cuidado que a mãe tem, ela vai dando, e de repente, como é uma doença silenciosa, de repente um grande baque para toda a família, né? É um grande baque para toda a família, porque é um tumor maligno, né? Sim. É um tumor dentro do olho, como eu te falei, esses são sinais, mas às vezes são imperceptíveis, né? Às vezes é um desvio pequeno, a pessoa acha que, como o senhor mesmo disse, né? Como o padre disse, um pequeno desvio, às vezes os pais acham normal, então assim, é difícil para a família, tem que ter o apoio de toda a família, a adesão ao tratamento, né? Que é muito importante. Levar no oftalmologista, levar no oftalmopediatra, em centros de tratamento de câncer, para o acompanhamento, né? Isso. É importante, e eu acho importante essa conscientização, essa informação muito importante, né? Eu acho que nós estamos tendo hoje, eu volto a dizer, graças ao caso da Lua, por causa do Thiago e da Daiane, que são 2 pessoas conhecidíssimas, são pessoas de televisão, são pessoas, né? Eu acho que é importantíssimo, porque eles deram a visibilidade para esse caso,
deram visibilidade, né? E deram informação, trazendo informação para as famílias, né? Chama informação. E essa informação que a senhora traz hoje é importantíssima. A criança precisa do oftalmologista, assim como ela precisa do pediatra, assim como ela precisa de todo o acompanhamento. Precisa, gente, precisa. A gente não pode aí ficar... umas bobagens que a pessoa... mas antigamente não tinha nada disso, eu fui criado sem isso. Não, hoje a gente tem. Sim. Então, que a gente possa usar aquilo que a gente tem. E hoje nós temos aí, ó, médicos e tecnologia muito avançado, muito avançado. Doutora, eu quero agradecer, muito obrigado, viu? Eu queria agradecer. Toda vez que a gente precisa de uma palavra balizada, profunda, né? A doutora vem aqui nos ajudar, isso é muito bom. Por isso eu quero que, ó, você precisando de uma oftalmologista boa, né? Qual que é a oftalmologista? Pode entrar em contato, vou deixar aqui, ó, no Instagram, para você seguir a doutora Juliana. Olha aqui, ó, atenção, no Instagram, @DRA, de doutora, Julie Pentagna. A gente fala pentanha, mas é Pentagna, tá bom? Ó, @DRA, tá escrito aqui, ó. @DRA, Julie, Julie, né? Pentagna. Pentagna, tá bom? E também no Facebook, Juliana Pentagna, né? Juliana Pentagna. Pode ir lá seguir, pode ir lá curtir, que é importantíssimo, importantíssimo mesmo. E, né, a Juliana tem especialização em córnea, em doenças externas, lente de contato, cirurgia refrativa, faz tudo aí, ó. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, é muito importante, né, levar essa informação. Obrigada aí pelo convite. E é bom, nós vamos chamar mais vezes, porque tem que bom. Hoje mesmo eu já fiquei sabendo um monte de coisa que a gente precisa conversar. Estrabismo é uma coisa importante que a gente precisa falar sobre isso. Sim. Estrabismo, né? Muitas pessoas, muita gente, é um charme. Não é charme não, é doença que tem que ser tratada às vezes, né? Verdade. A gente vai para um rápido intervalo, rapidinho mesmo, no próximo bloco o assunto é moda. Você vai saber aqui, ó, no Bendito Aro, vai mandando sua mensagem, participando com a gente aqui no YouTube. Não mude de canal não, hein?